Tem uma pergunta que é interessante, eu já vi sendo formulada algumas vezes, que diz respeito ao fato de que no Dharma, quando a gente pratica a virtude, como a gente tem um conhecimento de virtude através de causa e efeito, então, por exemplo, a gente pratica a virtude beneficiando os outros, a gente beneficia a si próprio, então parece que começa a haver uma negociação, né? Se a gente vai ver os sistemas éticos, alguns dos sistemas éticos que tem na filosofia europeia, eles vão dizer, não, mas aí não é virtude. Se você está fazendo isso também com uma expectativa de se beneficiar, aí você está maquinando, aí você não está fazendo por, sei lá, tem algumas formas de fazer isso fora de um escopo de negociação, né? Ok? Então, a pergunta vem assim, né? Porque é normal a gente ouvir falar do niilismo. Então, no niilismo tem um conceito no budismo, que eu vou explicar dentro do vídeo aqui. Então, hoje em dia, na época do Buda não, mas hoje em dia, as pessoas que têm uma visão materialista, niilista, algumas vezes elas tentam ter, ou elas parecem ter uma visão ética. E daí a pergunta é assim, então, não é melhor, né, devido a essa não negociação, o fato de que eles não estão negociando com a causalidade ética, ou seja, que eles vão beneficiar os outros e vão se beneficiar disso, eles não estão agindo de uma forma mais desinteressada, então o niilista não é mais virtuoso, quando ele é virtuoso, do que um praticante? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Eu estou enviando os cartões novamente no início do mês que vem. Quem quiser receber é só enviar o endereço de correspondência para esse e-mail aqui. E se quiser ajudar de alguma forma com o canal, ou pelo menos com o custo de envio desses cartões, esse para ajudar através de depósito em conta corrente, ou pelo PayPal, ou pelo PagSeguro e outras opções. É só olhar lá no site. Obrigado. O termo para materialista ou nihilista que a gente usa no Dharma, a escola não ortodoxa, né, eles não seguiam o brahmanismo, nenhuma forma de hinduísmo e assim por diante, mas eles eram algumas vezes rebatidos as ideias deles pelos budistas, pelo próprio Buda, chama Charvaka. Charvaka. Então não confundir com Shravaka, caminho Shravaka, o Shravakayana, é o que nós estávamos falando lá com S, Shravaka. E esse Charvaka é com CH e é Char, não é Shra. Charvaka. Os Charvakas são materialistas num sentido, né, bem indiano, próprio daquela época, ou seja, eles não acreditam em renascimento, eles não acreditam em karma. Então, o que é karma? Né? Karma é essa causalidade, não é uma causalidade newtoniana, física, é uma causalidade mental. Então, se você produz felicidade, você fica feliz. Se você produz sofrimento, você fica infeliz. É uma causalidade que opera dentro de um escopo mental, ok? Então os Charvakas, eles são basicamente hedonistas, materialistas, só tem essa vida, e o Olo, you only live once, então vamos aproveitar, e era isso. É uma coisa bem influente, até hoje em dia tem muita gente que pensa assim, né? Hoje em dia, no entanto, né, como algumas vezes eu já falei em vídeos anteriores, os materialistas, eles não são tão toscos, né? Então, hoje em dia, quem tem doutrina materialista ainda é nihilista do ponto de vista budista, porque no budismo a gente chama de nihilista quem? Nihilista é quem não acredita em vidas futuras, né, ou seja, renascimento, e não aceita também karma. Então, se a pessoa não aceita karma, nem que vai ter uma vida, né, várias vidas depois e várias vidas antes, aí a gente chama essa pessoa de nihilista. Então, é um dos extremos, né? O outro extremo é o eternalismo. O eternalismo é quando a pessoa acredita num ser superior, em Deus e assim por diante. No budismo a gente não cai em nenhum dos dois extremos, ou no mundo espiritual propriamente dito, assim, que tem separado, né, transcendente. Então, se a pessoa acredita no mundo espiritual transcendente, nosso mundo nós temos várias coisas que soam espirituais para a maioria das pessoas modernas, né, porque a gente não vê coisas invisíveis, deuses e não sei o quê, mas eles são todos mundanos, né? Então eles são todos samsáricos, eles operam segundo regras naturais dentro do samsara. Então eles são naturalistas, eles só não são óbvios para nossa percepção. Eles são fenômenos relativamente ocultos para nós, mas eles não são nada de especial. Eles são seres presos no samsara, presos que nem nós, assim, basicamente que nem nós. Então eles não têm nenhuma vantagem particular de estar nesses reinos e assim por diante.
Então o eternalismo quando a gente acredita que tem uma espécie de um céu, e nesse céu a gente tem objetos separados, mas tem uma coisa composta, mas é eterno mesmo assim. No budismo não pode ter uma coisa que tem composição e permanência. Então a gente fica de cara com isso, não tem como. Então tem os dois extremos, tem o niilismo, materialista, né, não acredita em renascimento ou karma. Acreditar, talvez, essa palavra é problemática, né? Então a gente usa a palavra aceitar, que para a maioria de nós, modernamente, é mais ou menos ser capaz de trabalhar com a ideia, né? Então, não é uma coisa assim, é não rechaçar. Se a pessoa não rechaça a ideia de renascimento e de karma, então a pessoa é prospectivamente alguém que pode praticar o Dharma. Se a pessoa rechaça, diz assim, não, isso é impossível karma, é impossível vidas futuras e passadas, aí a pessoa é um materialista, um nihilista, não tem como entrar o Dharma, não tem como ensinar o Dharma, não tem como se aproximar do budismo, não tem possibilidade nenhuma. Ok. Mas a tese do nosso oponente aqui, a tese do nosso oponente é a seguinte: hoje em dia, os nihilistas, os materialistas, eles não são mais toscos que nem os charvakas. Os charvakas, eu não sei bem como é a pronúncia. Então, os charvakas, eles eram hedonistas, assim, quase como, sei lá, tinha gregos também que pensavam dessa forma. Não tem uma sofisticação filosófica muito profunda. Assim. E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode ver assim, que tem uma tentativa, né, entre os materialistas de ter um sistema ético por trás, né, do que está se fazendo e tal, e assim por diante. Na visão budista, aí, hoje em dia a gente concorda, o materialismo não é tão tosco, né? O materialismo é mais sofisticado, mas a gente não concorda que eles realmente têm um sistema ético. Então, né, aí que está a nossa divisão com o oponente. Né? Então o oponente vai dizer assim, não, esses materialistas eles são éticos, eles beneficiam os outros. Mas eles beneficiam os outros sem uma perspectiva de causa e efeito moral e sem uma perspectiva de vidas futuras. Né? Eles beneficiam os outros mais desinteressadamente do que os budistas. Os budistas ainda estão negociando alguma coisa, certo? A gente vai dizer assim, não, se a pessoa não tem o entendimento de que virtude traz felicidade e isso se prolonga, não acaba nessa vida, né? Se a pessoa acha que isso acaba nessa vida ou que isso não tem essa conexão entre fazer virtude e ser feliz, aí ela não é capaz de efetivamente beneficiar os outros. Porque o que é beneficiar os outros? Beneficiar os outros é fazer eles entenderem a raiz da felicidade. Então a raiz da felicidade é trazer benefício aos outros. É uma coisa que parece circular, né? Então, o que é trazer benefício aos outros? É ensinar para eles ou deixar claro para eles que se eles querem ser felizes, eles têm que ser bons para os outros. Então, se a pessoa só ensina, digamos, as consequências, então daí, por exemplo, um nihilista ele pode estar dizendo assim, o que é bom? Bom é usar crack, porque eu vou morrer mesmo. Então, eu vou usar crack, né? Isso no extremo. Vamos usar o exemplo extremo, vamos chegar lá. Tá. Então o cara lá vai lá, fuma o crack, crack é divertido, não sei o que, deixa a pessoa loucona, dá aquela emoção temporária. Aí, né, então a pessoa é um hedonista rapidíssima, de muito pouco escopo, assim. Um hedonista, assim, eu quero prazer agora e, né, depois a consequência azar, porque consequência, né? Se todo mundo vai morrer mesmo, azar. O fim do mundo está próximo, não tem por que pensar em nada. Não tem por que ter nenhuma preocupação com nada, né? Vai só. Então, que a noção de felicidade para o nihilista está equivocada. Então, ele não tem como ter uma ética de virtude. Aí tu vai dizer, não, mas o nihilista, materialista atual, ele não é burro também, né? Eles não vão sair fumando crack. A maioria dos materialistas aí não sai por aí fumando crack, né? Eles estão trabalhando aí numa engrenagem para produzir, porque eles são espertos. Então, eles querem, né? Eles sabem que o cara que usa drogas assim muito rápido ferra a mente deles logo depois, daí tem uma felicidade aqui, daqui a pouco tem um sofrimento grande. Então, se eles ficarem vivos para depois, já tem uma noção de causalidade, né? Tem uma noção assim, eles conseguem pensar 2 passos adiante. Só que tem isso, eles só conseguem pensar 2, 10, 20, 50 passos adiante. Então, quando esse número de passos adiante é finito, a gente ainda caracteriza isso como pensamento nihilista e não verdadeiramente causal e não verdadeiramente ético. Então a pessoa, claro, daí ela vai produzir o quê? Ela vai estar sempre produzindo coisas que ela acha que é felicidade, que é felicidade para os outros. Então ela vai, por exemplo, um pai que vai coordenar a vida do filho para ser como
ele acha que é ser feliz, de acordo com ele, né? Ele tem uma ideia do que é ser feliz, então ele vai programar a vida do filho de forma que ele tenha a mesma carreira, uma carreira parecida, ou que vença das formas que ele considera que é vitória, e assim por diante, assim por diante. Porque ele está numa visão, né, dessa vida. Então ele tem uma visão nihilista, tem uma visão que termina no máximo. Bom, eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 10, 20, 30 anos, mas tudo vai acabar. A maioria das pessoas é assim, né? Então a gente está falando aqui o que é a perspectiva do Dharma que é tão diferente. Então a perspectiva do Dharma é como a pessoa não está mais negociando. Primeira esperteza, que não é uma coisa muito. Não é budismo, mas é uma coisa que o budismo já diz assim, não, se a pessoa pensa assim, ela está no caminho certo. Ela não está criando felicidade para essa vida, ela está criando felicidade para vidas futuras. Porque se ela está criando felicidade para essa vida apenas com a prática dela, com a prática de virtude dela, então o escopo de treinamento em virtude dela, criar hábitos de virtude, etc, etc, ela pode dizer assim, não, mas eu não tenho tempo para esse tipo de coisa, eu tenho que aproveitar um pouco, aposentadoria, não sei o quê. Aí ela está negociando, ok? Então se ela está fazendo virtude para se dar bem nessa vida, e o que ela acha que é os outros se darem bem, isso é o ponto importante. Esse aqui é o pulo do gato, né? Então, não só a noção de virtude para ela é equivocada, mas a noção de virtude para os outros é equivocada. Então, o que ele acha que ele está fazendo de ajudar o outro e de ser bom para o outro, o nihilista, no caso, ele está fazendo isso dentro de um escopo que, segundo o Dharma, está dentro de uma ignorância que é a perspectiva de uma vida só. Aí, né, no Dharma a gente vai dizer, não, se tu pensar noutra vida, de fato, é difícil entender, para um budista entender, por que um nihilista não ia prejudicar os outros. Né? Por quê? Né, hoje em dia eles se matam para... Né, eles têm outros problemas com relação a sistemas éticos, porque se a pessoa é um materialista, daí se o materialismo é determinista, como a maior parte do materialismo é, e se, né, o que a ciência diz hoje, a gente não tem muito controle sobre as nossas decisões, elas são relativamente químicas e automáticas, ao ponto de gente dizer que a gente não tem nenhuma autodeterminação. Né? Então tem materialismo forte, o mais forte hoje em dia não tem autodeterminação zero, porque tem evidência científica que não tem, evidência cerebral de que não tem autodeterminação. Né? Então eles vão medir lá quando a pessoa acha que tomou a decisão consciente de fazer a coisa, a decisão já está tomada lá pela neuroquímica do cérebro muito antes. Então se a decisão já está tomada antes da pessoa estar consciente, aí eles dizem não, que a pessoa acha que está tomando a decisão é só uma ilusão que a evolução adaptativa criou na pessoa para a pessoa operar melhor dentro disso. Então não ficar desesperada com o fato de que ela é um robô. Basicamente isso. Então a gente tem só uma ilusão de que a gente está operando numa... É uma visão de não eu, mas é uma visão de não eu nihilista, né? Aí, ok. Aí eles têm essa... Né, pra quê? Pra que eles vão... Né, por que ele não vai prejudicar os outros? Se o outro vai acabar daqui a pouco mesmo, ele mesmo vai acabar daqui a pouco mesmo, as consequências, né, para que trabalhar para o futuro da Terra, etc, etc. Se no fim das contas tudo é só partícula, tudo é só matéria amorfa, então deixa tudo ser matéria amorfa, como se não tem uma diretriz que coloque, né, que secularize a ética dentro dessa perspectiva. O que vai, né, a tentativa do Dalai Lama e a tentativa das pessoas que estão tentando fazer uma ética não religiosa, na verdade, eles estão botando a espiritualidade dentro de aspectos humanos. Então, né, eles estão dizendo assim, bom, tá, já que a gente não vai conseguir fazer essas pessoas praticarem o Dharma, a gente vai botar a virtude num sentido de dizer assim, não, mas peraí, tem um aspecto humano, todo cientista tem uma família, tem um cachorro, né? Ele não opera, né? Tem um caso famoso do Richard Feynman, que era um físico que trabalhou no projeto Manhattan, que construiu a bomba atômica, né? E ele era um gênio, ele era uma pessoa extraordinária, assim. De boa índole também, ele era uma boa pessoa, ele não era uma pessoa ruim. Que nem, por exemplo, o John von Neumann, que também trabalhou no projeto Manhattan, mas ele não era uma pessoa boa, era um gênio também, mas era um ser terrível. Então, mas o Richard Feynman, quando ele perdeu a esposa dele bem jovem para o câncer, ele estava trabalhando no projeto Manhattan, ele disse que ele olhava para a cidade e diz agora daqui a pouco não vai ter mais nada disso. Isso tudo é só átomo. Não dá nem para pensar nessas pessoas como pessoas, porque daqui a pouco vamos explodir tudo isso aqui, né? O poder dessa coisa é tão grande que isso tudo vai se desfazer.
Então, parece vacuidade, né? Não vai ter nada, não sei o quê. Não, mas é niilismo. Então era uma depressão que ele estava passando, que ele não conseguia mais ver futuro nenhum em nada. E daí ele foi a redenção do Richard Feynman foi lá um pouco com a arte e, né, com um pouco com a relação humana que ele teve com várias pessoas, né? Ele tinha um calor humano muito forte, né? Ele não tinha uma visão espiritual, ele não é um cara que, né? Mas aí ele tinha essa visão de ética secular, ela passa assim acho que o David Hume chamava de sentimentalismo moral, né? Então eles vão lá e vão dizer assim, não, mas pensa bem, o seu cachorro, né? Você gosta do seu cachorro. Então eles vão encontrar a natureza de Buda da pessoa lá no meio dessa artefatos todo de máquinas e coisas, eles vão encontrar um foguinho queimando ali que vai ter uma bondadezinha por alguém, e daí eles vão produzir uma ética com base nisso. E vão dizer, não precisa entrar em karma, não precisa entrar em renascimento. A partir disso você faz alguma coisa. Faz alguma coisa que é não ser um cretino, basicamente, né? Não ser o John Von Neumann, basicamente. Mas, né, do ponto de vista do Dharma, não tem motivo nenhum. Se você realmente... o que acontece? Ele tem uma crença intelectual no niilismo, mas a crença sentimental dele não é niilista. Então aí ele consegue ser uma pessoa boa. Mas aí ele está no Dharma isso é uma covardia, está em descompasso. Ele não está pensando de acordo com o que ele sente, né? Então, no Dharma, pensar e sentir é a mesma coisa, basicamente. Né? Não tem como tu... não, mas eu sou uma pessoa boa, só que tudo é átomo. Não tem como. Se tudo é átomo, tu não tem como ser uma boa pessoa. Então é porque tu tá vendo uma contradição na tua visão de mundo, né, no que tu tá operando na visão de mundo. Mas daí tu não tem coragem o suficiente para desafiar isso. É basicamente só isso, né? Então o Dzong Tso sempre diz, por que eu não vou roubar um banco se eu não vou, né, na próxima vida eu vou aproveitar. Se é niilista, eu vou ser um hedonista mais, né, posso ter medo de ir pra cadeia, talvez. É a única coisa que me impede de roubar o banco, né? Não tem nenhum aspecto moral. E aí, essa questão, né, da negociação, isso daí eu vou invocar uma coisa que não tem no budismo, mas que hoje em dia as pessoas querem botar no budismo e que faz um pouco de sentido, principalmente entre os ocidentais, que tem muita autodepreciação, né, que é o negócio da autocompaixão. Então, quando você está incluindo você como um agente de virtude, né, porque você quer não só melhorar a vida dos outros, mas melhorar a própria vida, aí a pessoa diz, mas você está negociando como se você estivesse negociando em benefício próprio, porque você vai ser feliz, e se você estiver sendo bom para ser feliz depois, aí não é ética, aí você está, né, que para um tibetano isso aí não faz o menor sentido, né, mas aí eu entendo, né, o ponto de vista europeu que começa a dizer isso. Aí você diz assim, não, mas vem cá, você é mais um ser. Por que você está achando que você é especial ao ponto de você não merecer o mesmo tipo de tratamento que os outros seres merecem, né? Então você não está negociando porque você vai se dar bem. Quando, né, você não vai se dar bem em detrimento dos outros, e quando você não vai se dar bem porque você quer se dar bem mais do que os outros, assim, não está em competição, não está etc., você se dá bem, faz parte da ética. Você tem que se beneficiar para você ser melhor, para você poder ajudar os outros melhor. Um dos motivos de gerar mérito, a pessoa vai dizer, mas eu tô fazendo isso, rezando aqui, aí eu tô acumulando mantra, né? Então eu vou ficar o tal, né? Tipo, é muito materialismo espiritual, né? Tipo, eu vou... Não, você tá se tornando, você tá gerando hábitos no Dharma, acumulando prática, se esforçando no Dharma para você ser capaz de beneficiar os outros. Então você tá pensando nisso numa negociação sem eu. Né? Mesmo quando você está incluindo a si próprio, como eu disse, por quê? Porque você não está incluindo a si próprio como alguém diferente ou especial que os outros, você está simplesmente se auto-incluindo na lista de todos os seres a se iluminarem. Então você também está lá nessa lista. Você vai dizer assim, depois que todos os seres estiverem iluminados, eu não preciso me iluminar porque eu sou o herói, que eu sou o tal, não sei o quê. Se todos os seres estiverem iluminados, né, na perspectiva Mahayana, aí você não tem nem um pouco porque fazer eles, né, terem alguma movimentação na sua direção, algum incômodo de olhar na sua direção assim para beneficiar você. Para quê? Né? Você se ilumina também. Então não tem por que separar a si próprio. E o argumento final é o seguinte, né? Então, por exemplo, se há um determinismo,
e né, como boa parte do materialismo opera, aí tu não tem escolha no que tu tá fazendo, não tem moralidade, não tem ética, ok? Tu pode se iludir de que tá praticando ética, tá praticando moralidade, mas na verdade tu não tem escolha de agir do jeito que tu tá agindo, porque tu tá formatado por processos eletroquímicos e assim por diante. E os processos materiais ao teu redor. Tu tá agindo só em resposta. Não tem autodeterminação. Né? A crença na autodeterminação é importante pro karma. Se você não tem autodeterminação, se você não pode ter karma. Então, karma implica autodeterminação. Vários sistemas nihilistas não vão ter autodeterminação. E para botar autodeterminação no nihilismo, é outros 500, é outro problema que a pessoa vai ter que se explicar, assim, ok? Mas daí a pessoa tem autodeterminação, tem karma, e ela tem um mecanismo que produz benefício se ela causa benefício. E daí, aí quando ela tem esse mecanismo que se ela faz benefício, produz benefício, você pode dizer que independente desse mecanismo, se ela faz benefício, ou seja, sem expectativa de retorno, ou seja, o simples fato de ter uma conexão entre virtude e felicidade não obriga você a agir de uma forma negociadora e maquinadora com relação a isso. Né? Da mesma forma que se você vai ter um nihilismo, você vai estar agindo de forma isenta, porque você não vai ter essa relação, haver ou não a relação, até você pode dar um argumento mais forte dizendo assim, havendo a relação, você precisa estar ciente de que você pode estar maquinando. No caso do nihilista, ele não precisa se preocupar se está maquinando ou não. Porque se ele estiver maquinando ou se não estiver maquinando, não vai fazer diferença nenhuma para ele. Então, aí inverte o argumento. Então, o nihilista que fica com o fardo de ter que explicar como é que ele não está maquinando, né? Porque ele não está maquinando porque ele obrigatoriamente não está maquinando porque parte da visão dele é que não tem possibilidade de maquinação. Então, ele não tem escolha com relação a maquinar. Se vocês entenderem, tem um jogo aqui, né? Então a gente está dizendo assim, precisa ter escolha, né? Essa é a teoria moral europeia, precisa ter escolha para ver moral, né? Então, se lá no nihilista ele realmente não tem escolha, seja porque é determinista, seja porque não tem maquinação obrigatoriamente, então, independentemente do que ele faça, ele vai estar produzindo qualquer resultado. O resultado que ele vai produzir ele não faz sentido, não tem conexão com o que ele está fazendo. Nem mesmo a ação virtuosa dele, né? Porque se não tem relação entre virtude e felicidade, quando ele está agindo com relação a outro, que tipo de virtude? Ele não tem noção de virtude. Não tem noção de felicidade. Tem noção talvez de prazer, tem noção, sei lá o que é o que acontece ali. Então, fica tudo também determinado porque ou é totalmente mecanicista ou não importa. Ok? E aqui, no Dharma, nós temos uma conexão causal e nós podemos seguir isso de uma forma mecânica, que é pior, ou podemos seguir isso de uma forma livre, que é melhor, autodeterminada. Então, qual é a forma não autodeterminada de seguir a virtude? É entender o ensinamento do Buda. Porque praticar virtude, então tem a prática da virtude, ok? Então o nihilista, vamos dizer assim, o nihilista é capaz de fazer virtude. Será? Ele sabe o que é virtude? Vamos dizer que ele sabe o que é virtude. Daí ele é capaz de praticar virtude sistematicamente, que é o próximo passo. Difícil de dizer. Vamos dizer que ele consiga praticar a virtude sistematicamente. Daí a gente esbarra em determinismo ou em não importar. Ok? Não importar se ele vai. Se a consequência para ele ou para o outro, qualquer um vai fazer diferença nenhuma, porque não faz diferença nenhuma no final das contas. É difícil dizer como um sistema materialista, nihilista forte vai ter ética efetivamente, ok? Porque precisa ter precisa ter ter uma noção de virtude que esteja ligada a um valor que está ligado a uma causalidade, né, de felicidade, assim por diante, que não pode ser uma coisa, né? E daí, né, no caso na prática do Dharma, a gente tem a virtude sistemática e a transcendência da virtude, ou a virtude transcendente, ou a paramita da virtude, vamos dizer assim, que é a virtude como um caminho para o Dharma. Praticar virtude produz só consequências boas. A gente entende isso, a virtude não é suficiente. A virtude, ela surge para a gente estar numa circunstância boa o suficiente para ouvir o Dharma, para entender as coisas, para realizar a sabedoria e assim por diante. Se a pessoa está só praticando virtude para produzir felicidade, essa felicidade é condicionada. Se essa felicidade é condicionada por causas e condições, aí é que ela não importa, ela de certa forma cai no mesmo problema do nihilista lá.
daqui a pouco as causas e condições acabam e daí a pessoa tem que tá num ciclo infindável disso. Então esse é o samsara. O Buda dizia praticar não virtude é algema de ferro, praticar virtude apenas sem sabedoria é algema de ouro. Então só praticar virtude também não adianta nada. Então a gente tem uma etapa que é o niilista, será que pratica virtude? Dificilmente. Será que pratica virtude sistematicamente? Dificilmente. Será que pratica virtude sistematicamente e com essa visão de que é preciso ir além da virtude e reconhecer a natureza incondicionada, né? Então a gente alavanca o condicionado como uma plataforma para poder estar numa situação boa o suficiente para poder considerar a prática do Dharma que vai vencer essas questões de condicionamento e assim por diante. E o niilista vai dizer, no fundo das coisas, ele vai dizer, não, mas o incondicionado já está garantido. Ou alguns, né, eternalistas vão dizer isso também. Daí é aquela coisa, se o condicionado já está garantido, não precisa fazer nada. Se não precisa fazer nada, então algumas pessoas acham que, sei lá, até cometer suicídio, etc. Né? Muitas pessoas dizem, mas né, se o cara é materialista e estoura a própria cabeça, daí ele vai se iluminar. Não é bem assim, né? A gente sabe que no Dharma a pessoa vai para o inferno. Ela produz causas no inferno. Se a pessoa tá falando de algo incondicionado e tem uma perspectiva materialista e nihilista, daí tanto faz, né? Sei lá, isso ou aquilo. Né? Então esse é o problema do nihilismo. Então, será que o nihilismo pode produzir efetivamente... né? Quando a gente está falando de ética secular, será que a gente não está falando de sentimentalismo ético? Será que a gente não está incluindo, assim, de uma maneira sutil, a contradição do materialismo? Então o materialismo ele não é resolvido. Então se a pessoa tem um materialismo resolvido na cabeça dela, um nihilismo resolvido, porque ela tem uma crença, uma visão errônea, né? Uma crença errônea segundo o Dharma, ela não vai conseguir ser ética. Basicamente não vai conseguir ser ética. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpanda Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Pekajar Produtin Jochi Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Conchatusio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Ten Jochi Chime Kwene Pema Samba Sasora Gente Seno Pai Garjuan Shuku tu Peku Kose Destintes Indar Shinju Jigmetu Jutru Panange Wancha Tungandu Pateno Muyengen Kupamalora Sanelundu Tinleta tu Ten Jochi Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemancho de Droma de Soji Nani Bemelunde do Jochi Enenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Senten Jochi Tusun Sanje Guru Rinpoche Ngando Condade Wajin Boja Barche com seu tutor da poça só depso Shinji Lapto Soshi não são Webeja Chuva dançam balonje do Partingelo Oma Humbenza Guru Pema Sede Hun Ken Locha Son de Loche Zalin Sasson Cha Papel do Joshu Sung Nangwa da Midral do Sungele Show